Pessoal, agora a gente vai para a terceira parte da segunda aula. Vai ser mais para a gente dar alguns toques finais no nosso jogo. A gente não vai colocar nada muito novo no cenário, nos personagens. A gente vai começar a trabalhar com o conceito de variáveis, que está aqui na categoria Variables. Elas funcionam basicamente que nem os placares do Kodo, para quem já viu. A ideia de uma variável é o seguinte: eu tenho uma variável é um objeto, uma estrutura, que tem um nome. Tá? Então, por exemplo, myVariable é o que vem pronto para a gente sempre. E ela é associada com um valor, um número. Então, por exemplo, a gente pode usar eles para medir quantos pontos a gente tem, o quanto de vida o personagem tem, quantos inimigos eu matei. A gente vai usar eles, nesse caso, para ser a nossa pontuação. A gente vai ver quantas vezes a gente conseguiu defender a bolinha, tá? Como é que a gente cria uma variável? A gente tem aqui na categoria Variables, a primeira opção é um botão, na verdade não é um bloco, chamado Make a Variable. Eu vou criar nele, vai aparecer essa tela azul, e aqui eu dou o nome da variável. A gente pode chamar de pontos, pontuação, eu vou chamar de points, que é pontos em inglês. E a gente tem duas opções aqui, For All Sprites ou For This Sprite Only. O que For All Sprites significa? Todos os sprites, todos os personagens conseguem editar essa variável. Todos os personagens saberiam qual é a pontuação e poderiam mexer na pontuação. E for this sprite only significa que só o personagem que eu estou mexendo agora, no caso a barra, conhece essa pontuação. Tá? Eu vou colocar for all sprites para ficar mais fácil por enquanto, tá? Mas em algumas situações vai ser for this sprite only. Então for all sprites, chamar de pontos e vou dar OK. Agora o que acontece? A gente tem aqui um novo bloco chamado points, e aqui a gente tem a barrinha de pontos aparecendo no cenário, tá? Como é que a gente vai definir a nossa pontuação? A primeira coisa que a gente tem que pensar é com quantos pontos a gente tem que começar o jogo. Bom, a gente normalmente começa o jogo com 0 pontos, tá? Então, quais blocos a gente tem para variáveis e o que cada um deles faz? A gente tem os seguintes, a gente tem o show, o hide, change e set, tá? Então, o que cada um desses blocos faz? Bom, o set e o change funcionam de maneiras parecidas com todos os outros set e changes que a gente já viu. Então, o set muda para um valor específico, o change aumenta aos poucos, e o show e o hide, eles escondem ou exibem esse placarzinho aqui, que é a mesma coisa que ativar e desativar esse botão. Ele vai, se eu desativar, ele desaparece aqui, e se eu ativar, ele aparece, tá? Então, para eu definir o meu placar, eu vou usar o set aqui, tá? E eu vou colocar ele antes do forever, tá? Não vai ser dentro do forever, vai ser aqui, tá? Porque aqui, se eu colocar dentro do forever, eu ficaria o jogo inteiro dizendo eu tenho 0 pontos, eu tenho 0 pontos, eu tenho 0 pontos. E mesmo que eu marcasse um ponto, ele voltaria para 0, porque eu ficaria dizendo eu tenho 0 pontos o tempo todo, tá? O que a gente tem que cuidar aqui é o seguinte, está marcado como myVariable, não é essa variável que eu estou querendo mexer, essa aqui foi a que veio pronta. Eu quero points, então eu vou colocar aqui, tá? Também sempre tem duas opções, que é renomear a variável que a gente está selecionada e deletar ela, porque eu posso trocar o nome ou deletar à vontade, tá? Então eu vou selecionar points. Caso vocês tenham escrito points errado o nome, vocês podem fazer o seguinte, ó, clicar com o botão direito aqui e vai ter a opção de rename ou deletar, tá? Então renomear ou deletar, que aí vocês clicam com o botão esquerdo e vocês podem trocar o nome ou deletar. Então, ó, o que eu tenho aqui? Vou começar o jogo com 0 pontos e agora eu tenho que começar a aumentar a minha pontuação, tá? Em aula eu costumo fazer um pouco diferente, eu costumo colocar a condição de aumentar pontos na barra, tá? Mas nesse vídeo eu vou fazer da maneira um pouquinho mais eficaz, na aula a gente tem que praticar um pouquinho mais, mas eu vou fazer da seguinte forma aqui, ó, eu vou vir na bola, tá? E eu vou dizer o seguinte, toda vez que eu bater na barra eu vou ganhar um ponto, ok? Então a gente já tem aqui, o primeiro if que a gente montou é quando eu bater na barra. Para eu aumentar um ponto, eu vou usar o change, tá? Eu vou encaixar aqui, ó, ou embaixo ou em cima do point direction. Qualquer um deles é para dar certinho, tá? Então eu vou colocar o change aqui. Eu vou definir como pontos, tá? E eu vou deixar como 1. Então eu vou ganhar um ponto toda vez que eu bater na barra, ok? Eu só posso colocar esse bloco aqui porque quando eu criei a variável, eu deixei for all sprites, tá? Se eu tivesse colocado for this sprite only, eu só poderia mexer dentro daqui, tá? Então precisaria de um outro if aqui para fazer esse controle. Então vou vir aqui na bola, tá? Só para verificar, ó. Quando bater no botão 2, que é a minha barra, vou sortear a direção, que nem já fazia antes,
e vou aumentar minha pontuação em 1. Então, vamos ver. Subindo. Ó, minha pontuação está subindo. Em aula, a gente normalmente coloca na barra esse código, como eu falei. Funciona normalmente, tá? Mas aqui eu vou deixar na bola, porque eu consigo organizar um pouquinho melhor. E até porque esse código vai crescer um pouquinho mais ainda. Agora, eu vou aumentar a velocidade da bola toda vez que a gente defende ela. Então, a gente vai começar a acelerar ela. E a gente vai fazer isso usando outra variável, tá? Eu vou deixar a bola selecionada aqui. Então, tenho certeza que a bola está selecionada. Vou vir aqui em Variables de novo, Make a Variable. Dessa vez eu vou chamar de Speed, que é velocidade em inglês. Só que eu vou marcar essa opção aqui, ó, For this sprite only. O único personagem que tem que saber da velocidade da bola é a própria bola. Então eu vou fazer com que só ela saiba disso. Então eu vou vir aqui, ó, e vocês vão perceber que vai mudar algumas coisas. Primeiro, está escrito ball speed. Significa que essa variável, speed, pertence ao personagem ball, tá? Se eu selecionar o botão, eu não tenho aqui a opção de mexer na bola, tá? Mas aqui em ball aparece a variável speed, ok? Aqui na bola, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que pensar da seguinte forma. Qual a velocidade inicial da bola? Tá? A gente definiu a velocidade inicial aqui no Move 10 Steps. Então, a velocidade inicial é 10. Se vocês quiserem um valor diferente, tudo bem, não tem problema, tá? Mas a gente tem que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que colocar o bloco de set aqui em cima, preferencialmente antes do wait. Aí eu preciso trocar de myVariable para speed, tá? Eu ainda tenho acesso ao points, mas me interessa o speed nesse caso. E o valor inicial, que nem eu falei, vai ser 10. Começo o jogo com 10 de velocidade. Se vocês quiserem 15, 20, qualquer outro valor, podem botar aqui, tá? Para esse move andar a velocidade, eu não posso deixar o 10 aqui, senão sempre vai ser 10, mesmo que aumente a velocidade. Eu preciso colocar aqui o valor de speed. Então, se a minha speed é 10, esse bloco vai valer 10. Se a minha speed for 20, vai valer 20. Se a minha speed for 40, vai valer 40. E se ela ir aumentando, o valor desse bloco também vai aumentando, tá? Então, define a primeira como 10 e aumenta aqui. Agora, a gente tem que acelerar ela. Então, eu vou dizer o seguinte. Quando eu tocar no botão 2, eu vou colocar um outro bloco de change, só que eu vou colocar o speed. Então, eu vou ganhar um ponto e aumentar a velocidade em 1. Tá? Então, ó. Speed começa em 10, 0 pontos. 1 ponto, velocidade 11. 2 pontos, velocidade 12. Ela vai aumentando. Toda vez que eu bater na bola, ela vai acelerando. Até que o jogo fica praticamente impossível de se ganhar, porque a bolinha está muito rápida. Então, quando eu fiz 10 pontos, a velocidade ficou 20. Já ficou o dobro da velocidade original. Ó, perdi com 17 pontos e a velocidade 27. Se vocês mudarem aqui points e speed, vocês podem mudar. Por exemplo, eu ganho 10 pontos cada vez que eu defendo e a velocidade aumenta em 2 cada vez que eu defendo. Isso faz a minha pontuação aumentar bastante e o jogo também ficar mais difícil, porque o speed cresce mais rápido. Mas eu vou deixar aqui como 1 e 1. Outra coisa que a gente vai ver aqui para finalizar é como salvar o projeto. Se vocês têm uma versão mais nova do Scratch, que a princípio é a última do site, vocês podem vir aqui nessa área e definir o nome do projeto de vocês. Então, por exemplo, aula 2. Aula 2. Caso essa área aqui não apareça, não tem muito problema, tá? Porque a gente vai vir aqui em File, Save to your computer. Verifiquem que realmente é essa opção aqui, não Load. Se vocês marcarem New ou Load, vocês vão perder o que vocês fizeram, tá? É importante ser Save. Vai aparecer aqui as pastas da área de trabalho e aqui o nome do projeto, tá? O nome que eu botar aqui já vai vir pronto aqui no nome, tá? Mas caso vocês não tenham essa opção aqui de cima, vocês podem editar aqui para o nome que vocês quiserem e marcar salvar. São esses os arquivos que vão importar sempre que eu pedir me entreguem tal arquivo, é aquele ali que você salvar, tá? Pessoal, era isso para a aula dessa semana. Até a próxima.